Palavras do Senhor, João 10. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, aleluia. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Vamos repetir o 9. Eu sou, mais alto, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Eu estava pensando sobre alguns líderes na história, sobre líderes que tiveram a capacidade, e aqui eu falo de líder lato sensu, sentido genérico. Não estou querendo dizer que eles são líderes no sentido bíblico, mas pessoas que conseguiram conduzir grandes grupos a fazerem algumas coisas. E aí eu me lembro de Hitler, e a capacidade que Hitler teve de mover a nação alemã em direção aos seus planos, de fazer convergir todo um povo, e fazer com que aquele povo aceitasse, lutasse, e abraçasse um plano que trouxe tantos danos para a humanidade, nos legando o Holocausto judaico, algo que nunca devemos esquecer, para que nos lembremos que conduzir muitas pessoas não significa dizer que estas estão sendo conduzidas para fazer aquilo que deve ser feito. E eu fico pensando no próprio Hitler, quando ele viu que a guerra estava perdida, quando as forças russas começaram a invadir os territórios dominados pelo nazismo, ele realizou um ato de extrema covardia. Ao contrário de ter ido até os campos, ou de ter mostrado a cara, de ter sofrido pelo que fez, de ter sofrido pelo seu povo, já que ele achava que estava tão certo, ele resolveu suicidar-se e deixou a nação ao Deus dará. E penso também que na época de Xerxes, imperador da Pérsia, antes de Cristo, a Pérsia começou a invadir os territórios ali da Ásia Menor, da antiga Grécia, do antigo e poderoso exército grego, e travou algumas guerras. Os persas foram muito cruéis na sua maneira de domínio, metiam medo, havia muitos mitos com relação ao Império Persa, e a gente vê especialmente naquele filme Os 300 de Esparta, um pouco sobre essa história, e que o imperador espartano, na realidade o rei da cidade-estado, naquela época existiam cidades que eram estado, eram reinos, as cidades eram reinos em si mesmo, sabendo das ameaças persas do imperador Xerxes, decide ir à luta e impedir o avanço dos persas dentro do território espartano. E a gente vê que era um exército muito pequeno, diante do que estima-se que havia no Império Persa, meio milhão de soldados, imaginem. E há essa mitológica, mas eu não diria mitológica, mas
esse conto da história cercado de mitos, mas que houve de fato uma resistência tão forte por parte daqueles 300 homens de Esparta, que houve milhares de baixas, milhares, muitos milhares, talvez 20 mil, 30 mil soldados persas foram aniquilados pelos 300 de Esparta, mostrando um vigor, um desejo de ir até o fim, de liderar o seu povo no meio das lutas, no meio das batalhas, no meio das invasões, mas é uma história que nós devemos guardar no nosso coração. E olha, que essa atuação de Esparta naquele conflito contra os persas produziu no futuro a queda desse império. Eles não conseguiram absolutamente passar muito tempo dominando aqueles territórios, e logo as resistências gregas foram ampliando. Eu fico olhando para esse texto que nós acabamos de ler, em que Jesus fala do aspecto da liderança, da condução de pessoas, usando uma parábola ou uma comparação, digamos assim, melhor dizendo, uma comparação do cotidiano de um pastor com as suas ovelhas. A maneira como ele as trata, a maneira como ele cuida delas, a maneira como ele as conduz, a maneira como ele as protege. E especialmente nesses dias eu tenho andado pensativo, até triste com alguns acontecimentos, e eu sei que vocês esperam ouvir muitas vezes de mim, como um dos pastores da Cidade Viva, algum posicionamento. A gente tem ouvido, e saiu uma lista agora na Forbes, que é uma revista que conta as riquezas dos grandes milionários do mundo, elencando 5 pastores brasileiros como os 5 pastores mais ricos do Brasil. Alguns deles assim com milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de reais, de dólares, com grandes patrimônios, com grandes impérios. Na realidade, nós devemos ter muito cuidado com essas informações, para que nós chequemos de fato as suas realidades, as suas conquistas. Eu pessoalmente entendo que o ministério pastoral não é para lucro pessoal, não é para enriquecimento. Eu penso assim desde os inícios, desde os primórdios da minha vida. E desde então escolhi por opção, não porque o outro modelo seja equivocado, o modelo do sustento integral do pastor seja equivocado, eu não me refiro a isso. Mas, inclusive, essa reflexão, esse texto vai ser publicado na próxima revista, mas entendendo que nós estamos vivendo num tempo tão complexo e tão complicado, que talvez a melhor coisa para se fazer enquanto líder cristão, nesse tempo, para lançar para longe dúvidas generalizadas sobre a lisura da vida na igreja, é que os pastores pudessem trabalhar fora da igreja e tirar de profissões outras o seu sustento, ou pelo menos a grande parte do seu sustento, e nunca pensando, obviamente, na igreja se tornar o palanque para o enriquecimento pessoal. Nós estamos então, nas palavras de John Maxwell, vivendo uma crise de liderança. Crise de liderança na igreja, crise de liderança na família, crise de liderança na sociedade, crise de liderança nas instituições. E Jesus está nos dando aqui um modelo de liderança, um modelo de vida, um modelo de condução extremamente poderoso, que está diretamente ligado não a uma teoria da administração, ou uma teoria da ciência da liderança, como hoje alguns chamam, mas Jesus está nos dando aqui um exemplo de como o amor, o poder do amor pelos outros, sabe, por Deus, o poder do amor pelas coisas de Deus, pelas coisas do Pai, pode tornar-nos pessoas cada vez mais felizes e cada vez mais honradas diante dos olhos do Criador. Jesus estava falando ali para líderes, muitos escribas, fariseus, saduceus, líderes judaicos, homens do povo, pessoas simples, e ele começa a falar de algo extremamente complexo. Ele começa a falar de um modelo de vida cristã, um modelo de cuidado, um modelo de amor que inclui a liderança
que inclui o cuidado, que inclui a provisão, que inclui a especificidade, a consideração de que cada pessoa tem suas peculiaridades. A gente vem enfrentando esse tema desde a semana passada, e o poder de um amor perfeito é o que a gente está falando nesses dias. A gente falou nos 2 domingos atrás sobre aquela ideia de um amor incondicional, o amor dvu, daquela tribo que não tinha essa expressão de amor, um amor incondicional. A gente viu a importância desse amor produzir no nosso coração perdão para as pessoas, perdoar as pessoas, assim como Jesus nos perdoou, e também pedir perdão às pessoas. Mas hoje eu quero adentrar nesse poder amoroso que tem algumas peculiaridades. A primeira peculiaridade desse poder perfeito, desse amor perfeito, eu queria que você lesse comigo, no versículo 1 do capítulo 10, Jesus diz assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Jesus está aqui nos informando que se o aprisco que ele se refere à igreja de Cristo, ao povo de Deus, há ladrões no meio desse povo, há assaltantes no meio desse povo, há aproveitadores no meio desse povo. E Jesus fala de um amor que tem contornos nítidos. Nós, na época do politicamente correto, achamos que amor é uma palavrinha mágica que serve para, além de fazermos poesia, nos dar a possibilidade de fazer o que queremos, o que bem pensamos, em nome desse tão falado amor. Mas Jesus está falando que o amor dele é um amor ético, é um amor com propósitos, não é um amor com subterfúgios. O amor de Jesus não é roubador, não é interesseiro, ele não age como assaltante de almas, e ele deseja que o seu povo haja como ele age, ele deseja que os seus líderes ajam como ele age. Jesus está nos dizendo que ele nos ama de uma maneira ética, de uma maneira que ele resolveu determinar e amar. É interessante que hoje, não sei se você já parou para pensar sobre isso que eu vou dizer agora, mas a gente quer que as pessoas nos amem do nosso jeito, já percebeu? E aí a gente começa a medir o amor das pessoas por nós a partir dos modelos emocionais que nós criamos, a partir dos modelos relacionais que nós criamos. E aí nós achamos, por exemplo, que quem nos corrige não nos ama, que quem nos impede de errar, ou que luta para que não erremos, não nos ama. Há muitos filhos que acham que porque os seus pais não permitem que eles dirijam o carro antes dos 18 anos, não os ama. Porque o nosso conceito de amor é um conceito de amor à nossa maneira, um amor do meu jeito, um amor que eu entendo como amor. E quando você está disposto a fragilizar o seu coração, as suas emoções e a receber amores que satisfaçam você, sem a consideração dos caminhos, dos propósitos desse amor, você pode quebrar a cara. Se você acha, por exemplo, que a sua necessidade de amor é suprida por uma cama, se você está só, se você é solteiro, e se você acha, por exemplo, que o amor que vai te suprir é um amor ocasional, noturno, um amor inconsequente, um amor tipo festa de verão, que vai e volta, um amor tipo chuva de verão, que vai e volta, você se fragiliza, você se deixa roubar, você permite que os ladrões da sua integridade te roubem você de si mesmo. E Jesus está querendo dizer aqui que, a despeito de tantos enganos, a despeito de tantas falácias, a despeito de tantos erros, a despeito de tantas complicações, ele nos ama de uma maneira ética. Ele diz: o pastor não pula o muro do aprisco,
O pastor entra pela porta. Ele não usa subterfúgios. Ele não faz escaladas. Jesus está falando aqui, gente, de uma cena do cotidiano judaico que a gente precisa voltar para entender. Os apriscos não eram feitos como hoje, com madeiras e com arames farpados, ou com todo um sistema de proteção, com cancelas. Não. Lembremos-nos que grande parte do povo de Israel vivia nas montanhas, nos desertos da Judéia, em algumas cidades. Muitos deles tinham seus apriscos de uma maneira nômade. Eles construíam aqui, destruíam para levar. Eles pegavam pedras, eles construíam com pedras. Eles construíam, sabe, com estruturas muito simples, de fácil destruição inclusive, de fácil ingresso inclusive. Quando ele diz que o ladrão vai e entra, não pela porta, mas ele pula o aprisco, ele está querendo dizer, ele está querendo falar das nossas vulnerabilidades. Nós somos vulneráveis. Não é porque nós somos cristãos que nós não somos vulneráveis. Nós não somos super-homens, nem mulheres maravilha. Nós somos pessoas de carne e osso, tentadas a cada momento, ofuscadas pelo brilho do novo, do desconhecido, do excitante. E Jesus está querendo nos dizer o seguinte: cuidado, porque o pastor entra pela porta, ele não pula muros. A primeira grande lição que nós temos que ter sobre isso é que as nossas carências de amor não devem ser supridas a partir de invencionismos ou de planos B. O amor de Deus não tem plano B. O amor de Deus é o amor de Deus, é o amor fiel, é o amor constante, é o amor ético, é o amor que entra pela porta. Amém, gente? E aí ele começa a dizer, além de ser esse amor ético, olha o que ele diz. No verso 2 eu fico espantado: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua... As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas de que maneira? De que maneira, irmãos? Pelo nome. Ele chama as suas ovelhas pelo nome. E as suas ovelhas ouvem, e ele as leva para fora. É interessante que, se o aprisco significa a igreja, a própria palavra igreja vem do grego eklesia. E no significado ao pé da letra, eklesia são os que são chamados para fora. Jesus está nos dizendo que o nosso papel é ser chamado por Ele para fora, para fazer diferença no mundo lá fora. É interessante outra coisa, que ele diz aqui que as ovelhas que realmente são dele, ouvem a sua voz, conhecem o seu nome, são identificadas pelo nome, e não por um número qualquer. Jesus está falando que esse amor não é um amor genérico, é um amor específico, personalizado, identificável. Deus nos ama enquanto nós mesmos, a despeito da minha esposa, dos meus filhos, ou dessa igreja, ou da minha família, e sei que Deus os ama, mas Deus conhece Sérgio pelo nome, Ele conhece você pelo seu nome, e você ouve a sua voz. Uma das grandes questões que faz com que as pessoas naufraguem na fé, naufraguem na vida e naufraguem nas emoções, é a tentativa de suprir carências, a necessidade de significado para os outros, e colocar nos outros a responsabilidade de suprir aquilo que só Deus pode suprir em você. Uma vez conversando com Samara sobre os nossos filhos, a gente sabe que filho é tudo diferente, cada um é de um jeito. Se for gêmeos é diferente, personalidade, as expectativas, os sonhos, as carências. A gente sempre fala com os nossos filhos sobre quem será o maior supridor das suas carências, meus filhos, especialmente do seu coração, da sua alma. A gente vê que
Às vezes eles querem mais tempo. E olha que eu sou um pai extremamente presente, minha esposa também. Eu digo que amo os meus filhos, pelo menos 5 vezes por dia. Eu beijo meus filhos todo o tempo. Eles estavam aqui no culto, quando eu chegar eles devem estar dormindo. Eu vou beijar todos. Ainda bem que eles não acordam. Mas eu sei que há momentos que o que eu dou, o que a minha esposa dá, ainda não é suficiente para as suas carências. Aí é que entra uma grande questão. Se nós não encontrarmos em Deus a fonte inextinguível de suprimento emocional, produzindo senso de significado em nós, nenhum ser humano, por mais que nos ame, conseguirá suprir os arsenais, os depósitos da nossa alma. Só Deus. E Jesus está dizendo aqui: as minhas ovelhas me conhecem, ouvem a minha voz e eu as chamo pelo nome, aleluia. Somos aqui uma multidão de pessoas, esse aqui é o 3º culto dominical, culto idêntico, estou falando pela 3ª vez, está havendo outro idêntico agora na Zona Sul, outro em Campina Grande, com mais pessoas, e há essa impressão de fragmentação, há essa, talvez, uma impressão de que você talvez tenha chegado hoje, não conhece muita gente, ou talvez esteja aqui sozinho, ou talvez como uma pessoa que quarta-feira passou por aqui e resolveu entrar, ele era um desconhecido, ele era talvez na dinâmica da sociologia da religião, ou dos relacionamentos internos nessa comunidade, um anônimo, um desconhecido, um sem nome, e alguém que nem número teria para ser identificável. O que eu quero pontuar nesse momento sobre o poder de um amor perfeito é que esse amor perfeito nos identifica onde quer que estejamos, quem quer que sejamos, o que é que seja que estejamos passando, se numa tribo indígena, aqui em João Pessoa, em um lugar distante. Deus me ama de tal maneira que Ele me conhece no meio das maiores multidões do mundo, porque este amor dele por mim é um amor personalizado, específico. Ele me ama como ninguém e me conhece como ninguém, e por isso eu nunca precisarei ter necessidades que não sejam supridas profundamente por Ele. Tudo que vier depois agregar-se-á à raiz de toda a relação humana e necessidade humana, que é a necessidade de ter alguém que o ame sem reservas, alguém que o ame sem segundas intenções, alguém que o ame e o conheça como ninguém o conheça. Gente, que amor é esse? Eu tenho percebido que as pessoas, na vida da igreja a gente aprende algumas coisas interessantes, mas eu tenho percebido, por experiência própria e pelo compartilhar dos nossos irmãos, que as pessoas mais continuamente carentes são as que mais precisam dar vazão às suas carências, e às vezes colocam sobre os ombros de pessoas como ela um suprir que só Deus vai poder fazer. Ele nos chama pelo nome. Leia comigo agora, 3º ponto. Repita comigo: o amor de Deus é um amor ético, sem segundas intenções. Ele nos ama do jeito dele, não do nosso jeito. Eu quero que pulem o muro, mas ele entra pela porta. Amém, gente? Segundo, repita comigo: é um amor personalíssimo. Oh, coisa mais linda, não é isso? É você que chegou hoje, não conhece ninguém, né? Deus te conhece pelo teu nome. Leva isso para casa hoje. Ah, meu pai me conhece pelo meu nome.
E ele continua. Jesus começa a dar uma lição naqueles homens, e ele diz assim, no 4, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Jesus não só diz, vá, ele diz, venha comigo. Eu vou na frente, você me segue. Isso é que é pisar nas pegadas de Cristo. É um amor que guia, é um amor que me guia, é um amor que me leva, é um amor líder, é um amor que está preocupado em me levar, é um amor que está preocupado em me fazer cumprir o propósito dele. Ele me leva. A ideia de um Deus controle remoto, dos chamados deístas, ou até mesmo um Deus dos agnósticos, aquele Deus que apertou o controle remoto da criação cósmica, da produção da matéria, como se fosse um Deus que depois que apertou ali o controle remoto, simplesmente sentou-se e deixou que as coisas acontecessem, ao nosso bel prazer, como alguns dizem, ao Deus dará. Não, o que está sendo dito aqui por Jesus é que as ovelhas dele ouvem a voz dele e ele sai e as conduz pelas estradas da vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus quer nos conduzir pelas estradas da vida. Nós é que não estamos dando atenção, nós é que não estamos ouvindo, nós é que estamos desinteressados. A gente prefere palavras outras, mais amáveis, porque o bom pastor tem hora que ele diz assim, olha, nós vamos passar pelo vale, nós vamos passar pela tribulação, e você diz, quero não, Senhor, eu prefiro a prosperidade. Não, mas você vai passar comigo, eu vou estar do seu lado, eu vou estar na sua frente, eu vou fazer você chegar do outro lado. Não, Senhor, deixa para depois, está tão bom aqui, Senhor, nessa rede espiritual onde eu me deito e descanso em berço esplêndido. Nós não queremos muitas vezes ouvir o que Deus diz, porque o que Ele diz contraria o que a gente quer ouvir. Você quer, já percebeu que quando tem gente em pecado, o cara está todo errado, ele fica atrás de alguém para fortalecer a sua rebeldia? Já percebeu que quem está errado, está todo errado, tenta arranjar alguém para dizer, ah, meu irmão, é isso mesmo, tadinho de você, né, rapaz, que coisa mais triste, né? De todas as coisas que eu tenho pedido ao Senhor ultimamente, eu disse, Senhor, não sei para onde o Senhor vai me levar, não sei o que será no futuro da cidade viva, se eu vou estar aqui, se eu não vou estar, onde é que eu vou ficar, se eu vou ficar a minha vida aqui, se eu vou me aposentar nessa cidade. Senhor, eu não sei quantas pessoas, mas eu te peço uma coisa, não me deixa procurar atalhos, eu quero seguir a tua liderança, eu quero seguir por onde tu estás, porque eu sei que ali haverá segurança para a minha vida, segurança para a minha alma, segurança espiritual para mim. Vamos repetir, o poder de um amor perfeito é um amor ético, é um amor personalíssimo, é um amor que nos lidera. Em quarto lugar, ele diz, Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Eita, meu amigo, você vai ver uma coisa, olha, só quem compreende as coisas do Espírito é quem tem o Espírito de Deus. Jesus contava esses negócios, o povo ficava, hã? Já terminou a história? Posso rir? Eles não entenderam, como é? O cara está dizendo o quê? Hã? Ele é o pastor das ovelhas? Ele está querendo dizer que ele é o pastor de Israel? Que ele é o nosso pastor, ele é o pastor do povo de Deus? Ele está querendo dizer isso? É isso que ele disse. Eu fico até pensando naqueles fariseus conversando, e aí, é isso mesmo que ele disse? Ela está doido, né? Aí lá vai Jesus, eles não entenderam nada. Aí Jesus vai e completa a parábola, esclarece, entre aspas, porque se para um bom entendedor poucas palavras bastam, para aqueles que não querem ouvir a verdade, nem compêndios da verdade são suficientes para convencê-lo. E aqui está Jesus dizendo mais uma vez, olha o que ele diz no 7, então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas,
Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Mas o cara agora endoidou. O cara era o pastor das ovelhas, agora é a porta. Como? Você está dizendo que era o pastor, agora você está dizendo que é a porta? Ajudou, não ajudou? Hein? Para quem não estava entendendo nada, piorou, não foi? Hein? Ele é a porta agora. Endoidou esse mestre, esse rabi. Eu fico pensando naqueles apriscos que eram cravados nas rochas, que é muito comum. Inclusive, lá no Mar Morto, em Qumran, onde foram achados os manuscritos do Mar Morto, literatura rabínica antiquíssima, é uma pedrinha na rocha. E lá moravam os essênios, e moravam com seus rebanhos. Eu fico pensando, gente, uma caverna ou uma casa cravada na pedra, onde os próprios moradores, se fossem mais pobres, dormiam com o seu próprio rebanho dentro de casa. Isso não é incomum. Eu estive no Equador e lá é tradição criar um bichinho chamado cuy. Eles criam dentro de casa. Eles parecem um rato. Na realidade é um porquinho da Índia. Eles comem porquinho da Índia. Inclusive quando eu estava lá, que eu disse à minha filha, Esté, que é louca por bicho, tem hamster, disse, minha filha, estamos aqui, minha filha, olha, a comida principal aqui é porquinho da Índia. Ô pai, se você comer um porquinho da Índia, eu não vou mais nunca falar com você. Mas indo para o caso, para o foco, eles criam isso dentro de casa, eles crescem. E eu fico pensando exatamente isso, uma família simples com o seu rebanho dentro da sua própria casa. E aquela casa representa o reino de Deus, o povo de Deus, o povo escolhido, o povo chamado pelo Senhor. E Jesus disse, olha, para entrar nesse aprisco, tem que passar por mim, eu sou a porta. Jesus está querendo dizer mais uma vez, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, porque eu sou a porta. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém participa da dinâmica do reino. Ninguém será capaz de desfrutar das benesses, desfrutar das dádivas, das bênçãos que são preparadas para aqueles que me amam. Aí eu fico pensando, fazendo uma comparação com aqueles que querem entrar no reino dos céus pelas obras. Imagina, do outro lado da montanha, um grupo à procura de um aprisco, e eles começam a cavar a rocha, anos e anos escavando a rocha, que esforço, que luta, mas eu vou chegar lá, eu vou me disciplinar, e eu vou continuar, isso aqui, eu vou realizar essa boa obra, e eu quero entrar naquele aprisco, e aí quando ele faz o primeiro furinho que dá no aprisco, o dono do aprisco diz, ei, volte. Ou você entra pela porta, ou você não entra. Ou você entra pelos meus méritos no Calvário, ou você não entra. Ou você entra pelo que eu fiz, ou nunca entrará pelo que você deseja fazer. Jesus está nos lembrando que esse amor é um amor exclusivista também, que não reparte com os outros. É um amor que nos faz entender que Ele é o único meio de se chegar. Observe que essa mensagem é para salvação, é para santificação, é para sabedoria daqueles que precisam ouvir mais a voz de Deus. Mas de fato, esse amor perfeito é um amor ético, é um amor personalíssimo, é um amor que lidera, mas é um amor exclusivista. O caminho da graça é Jesus, o caminho da paz é Jesus, o caminho da salvação é Jesus, o caminho da vida é Jesus, o caminho da vitória é Jesus. Amém, igreja? Ele diz assim, no 9, eu sou a porta, quem entra por mim será
salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Entrará e sairá. Entrará e... O que é que significa o direito de ir e vir? Liberdade. Jesus nos chamou à liberdade de ir e vir. A igreja pode ser aprisionadora, a religião é aprisionadora, a religião é castradora, a religião é escravizadora. Mas Jesus quer nos libertar. Que liberdade essa significa? Esse amor que nos deixa livres. Vocês ouviram falar naquela história do passarinho? Que dizia mais ou menos assim, se eu estiver errado me corrija. Geralmente eu estou. Principalmente nesses contos, eu dou cada gafe que eu vou dizer um negócio. Que diz mais ou menos assim, você quer saber se esse pássaro é seu? Abra a gaiola. Se ele voltar, é seu. Se não voltar, nunca foi. Sabe por que muitos abandonam o evangelho e a igreja? Porque aprenderam um evangelho de castração. Não toque naquilo, não faça isso. Olha isso, preste atenção. Cuidado. Cuidado com a espada, lá vem, na tua goela. De onde? Prepara, baixa. Observe que a liberdade que Jesus está aqui nos propondo é a liberdade conduzida pelo amor. Voltando à Alemanha nazista e voltando a Immanuel Kant. Kant, ele foi filho de pietistas. A mãe dele era uma cristã devota na Alemanha. Ele trouxe para os seus escritos filosóficos toda essa base ética do cristianismo. E ele é o filósofo da liberdade. Ele diz que a liberdade só acontece quando o uso da razão passa a ser o Senhor. O que é que Kant propunha? É que para que uma ação seja livre, ela tem que estar de acordo com a minha racionalidade. E nesse sentido, não há nenhuma desassociação com o projeto de Jesus. Porque vejam bem, nós somos os únicos seres racionais que Deus deu para nós a sua imagem e semelhança, a capacidade de abstração intelectual, a capacidade de ligação de ideias complexas, a capacidade de produção, de desenvolvimento, de empreendedorismo, fora do comum. Mas quando o assunto são as escolhas da vida, nós somos irracionais. Pensa comigo. O cara diz, eu quero ter a liberdade de beber até morrer. Aí o cara enche a cara, pega o carro, sai trancando outros, adormece no volante, bate no poste, morre e ainda nos deixa sem energia por 5 a 6 horas. Eu moro na Rui Carneiro, num prédio que a nossa família construiu há uns 20 anos. A construtora do meu pai construiu. E ali é freada toda hora. Quando eu vejo uma freada, eu digo, Senhor, segura, Senhor. Está quente hoje. Outro poste não. Não, eu sou jovem, eu quero ter liberdade de ir para a boate, tomar drogas e fazer o que eu quiser. Isso que para mim é liberdade. Eu quero viver a realidade do Woodstock, sexo, drogas e rock and roll. Liberdade, liberdade, liberdade. A África está empestada de aidéticos. São milhões as crianças órfãs da AIDS. E lá o Ocidente está dizendo, use camisinha,
Porque a camisinha é seguro, você vai se livrar. E eu estava vendo um documentário do que está acontecendo em Uganda. Quando o presidente daquela nação africana está dando uma lição de moral na OMS. Porque eles chegaram à conclusão que o próprio uso de camisinha não estava evitando a proliferação da AIDS. Sabe o que eles fizeram? Começaram a pregoar um princípio bíblico: castidade. Respeito ao cônjuge, fidelidade. Imagina o presidente do país. Sabe o que aconteceu? Os índices, Isso sim é liberdade. Os que procuram a liberdade, segundo os homens, encontram prisão. E os que procuram a liberdade, baseada na ética de Cristo, estes são livres e felizes. Eu não acredito que um homem que trai a sua esposa é livre. Ele é preso. Ele tem medo que a mulher se encontre com o amante e vice-versa. Ele dorme com o celular na cueca. Nem o bigolinho fica livre. Pastor, você dizendo uma coisa dessa? Mas Jesus nos chama a liberdade, gente. E ele diz: aquele entrará e sairá e encontrará o quê? Pastagem. O que é pastagem? O que é que significa pastagem aqui? Quem disser certo, eu dou uma oração. O que é que essa pastagem representa na nossa relação com Deus? O que é? Começa com P também. Não é pipoca não, meu irmão. Não é pipoca. Provisão. Sabe o que é que meu Deus está dizendo? Que o amor dele por mim é um amor que me guia em liberdade e me dá todo o tempo a provisão decorrente do seu amor. Deus não prometeu a ninguém que nós seríamos ricos. O Novo Testamento não tem nenhum sinal de que riqueza é necessariamente sinal de bênção de Deus. A igreja está desacreditada porque ela transformou Jesus em um meio de alcançar dinheiro. Jesus é o meio, o fim mesmo. O Deus é mamon, é o dinheiro. Agora, o amor do Senhor é um amor o que, gente? Em primeiro lugar, ético. Segundo, é um amor o que? Personalíssimo. Terceiro, é o que? É um amor que lidera. Quarto, é um amor exclusivista, só há uma porta. E quinto, é um amor que me leva para a liberdade e que me dá a provisão que eu preciso para viver feliz nessa vida dos viventes, comendo ovo ou camarão, tendo uma bicicleta ou um carrão, viajando para o exterior, para Guarabira. Mas o meu Deus é o Deus da minha vida, é o Deus da nossa vida, é o Deus da nossa provisão. Aleluia!